famílias. E fui convidado a trazer nessa noite a mensagem do texto que está em Isaías, no capítulo 9, de 1 a 7. Então peço que os irmãos possam estar acompanhando na sua Bíblia. A versão que irei utilizar é a versão Almeida século 21. E o tema da mensagem é a promessa de Deus à humanidade, o príncipe da paz. Então a promessa de Deus para a humanidade foi o príncipe da paz. E glórias a Deus aqueles que já entenderam o plano de salvação, aqueles que já puderam entender que nós só temos um caminho, não temos outra saída, que a não ser nos rendermos a Cristo. Precisamos passar pela cruz. Então, muitos ainda não entenderam o plano, estão ligados na psicologia, e na religiosidade, em partidarismo, em filosofias, mas ainda não conseguiram se render a Cristo, né? E Deus está chamando todos nós para que nós possamos nos apresentar. Obrigado, irmão. Possamos nos apresentar a Ele. Então, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se apresentou a Cristo, que Deus continua batendo na porta do seu coração, porque Ele que nos procura, não é nós que procuramos Ele, é Ele que nos procura. Então, se você chegou aqui hoje, é porque Deus tocou de alguma forma no seu coração para que você pudesse estar aqui. Então, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler de 1 a 7, Isaías capítulo 9, de 1 a 7. Então eu vou pedir que a gente faça uma leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares para os irmãos pares, tá? E diz assim: entretanto não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. 2. O povo que andava em terra viu uma grande luz, e resplandeceu a luz de sobre que habitavam na terra, na sombra da morte. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Foi quebrado o jugo da tua escrava, e a cana do seu ombro, e a vara para ti, do seu recurso, como foi o dia. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque o menino nasceu, o filho foi concebido, o rei das coisas do povo, o seu nome será Deus poder, Deus de sol, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz, sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Que a palavra do Senhor fique em nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós entregamos a Deus essa palavra do teu altar, Pai, para que o Senhor possa estar falando no nosso coração, meu Deus. Eu sei que a tua palavra ela se renova, eu sei que muitos já conhecem o texto, mas que o Senhor possa estar renovando, Pai, todos os conceitos, todos os entendimentos, tudo aquilo que nós percebemos do que a tua palavra nos ensina, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que a tua palavra venha fazer morada e possamos entender os teus planos para a nossa vida. Fica conosco nessa noite, Pai, que teu Espírito Santo venha falar a cada um de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, meus irmãos, o livro de Isaías, no capítulo 8, no capítulo 9, ele já está relatando o que estava acontecendo antes. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E naquele momento o povo se encontrava em aflição. O povo de Deus, aquele povo que teve a sua origem lá em Adão e Eva, ele estava em aflição. Ele estava sofrendo. Estava sob o domínio de outros reinos.
outros reinos devido à sua rebeldia, devido estar adorando a outros deuses, devido ter esquecido do que Deus fez na sua vida. E quando a gente olha um contexto desse, esse panorama, a gente percebe que não é diferente dos dias atuais. Muitas das vezes nós estamos chegando no final do ano e a gente faz desafios, planos, colocamos metas, mas não cumprimos. Acabamos caindo sempre nas mesmas dificuldades que nós temos no início do ano. E a gente olha 5 anos e é a mesma coisa, ainda continuamos com as mesmas dificuldades. Os mesmos erros se repetem ano após ano. E o povo de Deus naquele momento estava sofrendo. Imagina aquele povo que pediu um rei. Se a gente for voltar lá na história, esse povo, ele pediu um rei, ele queria um rei porque ele queria se parecer com o povo pagão. Ele queria, já que eles têm um rei, nós queremos também ter um rei. E pediram contra a vontade de Deus, mas Deus permitiu, porque era o desejo do coração do povo, e Deus assim permitiu. E a gente sabe da história de vários reis que iam muito bem e chegavam no meio do caminho. O que acontecia? Eles caíram. Foi assim com Salomão, foi assim com Davi. Reis que no momento que estavam no caminho do Senhor, que estavam fazendo aquilo que a voz do Pai mandava, as coisas estavam dando certo. A partir do momento que ele desviava, fazia aquilo que o seu coração estava falando, não aquilo que Deus estava pedindo para que acontecesse, as coisas desandavam. E isso não mudou, continua do mesmo jeito. Todas as vezes que nós esquecemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, que o Senhor está à frente, que Ele que deve conduzir, nós caímos nas armadilhas e colhemos frutos não muito agradáveis, não muito saborosos. Muitas das vezes nos perguntamos, mas o que está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? E precisamos voltar. E essa palavra de Isaías, no capítulo 9, do versículo de 1 a 7, é um alerta para que a gente possa, a palavra do Senhor ela está nos alertando, para que a gente possa ver a nossa vida como nós estamos, possamos nos prostrar perante o Pai, dizer: Senhor, como é que está a minha vida? O ano está acabando, ainda há tempo de fazer uma renovação de votos, ainda há tempo de escrever algo diferente, de fazer novos desafios, de sair da zona de comodismo, de sair daquele marasmo. Precisamos dar uma repaginada. Então Isaías, o profeta, alertou o rei Acais. O rei Acais era um rei mau, naquele momento estava fazendo coisas erradas, estava tratando mal o povo, estava fazendo o que não agradava a Deus. E quantas das vezes governos que nós estamos, prefeitos, governadores, presidente da república, deputados, fazem coisas que maltratam o povo, que fazem com que o povo esteja ali humilhado, e a gente vê que isso vem de longa data. Mas nós precisamos abrir os olhos para que o Senhor possa fazer a mudança. O povo estava em trevas. É interessante, nós precisamos ver, porque a palavra ela mesma fala por si só. Vamos ler o capítulo 1, desafiar a igreja, nós lemos, pedir que a irmã Joana possa projetar, do capítulo 1, versículo 4 ao 20. Vamos todos nós ler, para que vocês possam ver a situação que o povo se encontrava naquele momento. E se nós olharmos para nossas vidas, para o mundo atual, não existe diferença. Está projetado? Vamos ler todos? A nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Porque sereis ainda castigados? Porque insistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração está fraco.
não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça. Há só feridas, contusões e chagas abertas. Não foram espremidas, nem atadas, nem tratadas com óleo. A vossa nação está assolada, as vossas cidades estão queimadas, a vossa terra está sendo invadida por estrangeiros. Está devastada, como que saqueada por estrangeiros. Só restou a filha de Sião, como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, ó chefe de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo Gomorra. O Senhor pergunta: para que trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus atos? Não continueis a fazer oferta inútil. Para mim o incenso é abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias, não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas, e as vossas festas fixas já me são pesadas. Estou cansada de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os filhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o diz. Queridos, o Senhor aqui falando para o seu povo, que estava cansado de assembleias, de sacrifícios, de orações. Que situação esse povo se encontrava. E muitas das vezes a nossa rebeldia se transforma em uma doença espiritual. Muitas das vezes o povo de Deus está doente espiritualmente. E o Senhor fala que não adianta, porque isso já me aborrece. Eu já não consigo suportar, eu estou cansado do vosso culto. E o Senhor nos chama a ter um culto realmente sincero, a ter uma vida reta na presença do Pai. Porque esse povo aqui estava em trevas, oprimido, sofrendo mentalmente, espiritualmente, muitas das vezes até passando fome. O povo tinha sido levado cativo, tinha sido dominado por outros reinos, e estava sofrendo na mão do rei Acais. E muitas das vezes nós estamos sofrendo como consequência das nossas atitudes, e só Deus pode nos livrar. Essa era a realidade daquele povo. Estava em trevas, tanto espiritual como moral. Não conseguiam mais o louvor, como a gente fala, o louvor não passava mais do teto. Tudo era religiosidade.
Era apenas uma prática ir para a igreja. Vamos contextualizar o nosso. Era só um ritual ir para a igreja. Eu vou para o culto de oração. Olha, eu venho todo culto de oração. Eu venho todas as vezes para a igreja. Mas o louvor não passava do teto. Precisamos entender e aprender. Porque esse povo aqui também já tinha visto essa história se repetir. Adão e Eva, eles conheciam a história de Noé. Eles conheciam. Eles sabiam, porque o ensino da Bíblia era oral, era passado de pai para filho. E todos eles sabiam dos erros que tinham acontecido no passado. E eles continuam praticando, continuavam errando. E nós precisamos, irmãos, aprender. Possamos ter uma vida reta na presença do Senhor. E o Senhor chama aqui o seu povo a obedecer. Ele fala no versículo 19: se estiverdes prontos a servir, a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ele prometeu lá no capítulo 1 que tinha o melhor da terra para esse povo. Mas o povo estava com a mente, estava cega. As escamas estavam tomando conta, não conseguiam mais entender. Quantas das vezes nós saímos para evangelizar, quantas das vezes nós saímos para convidar pessoas e essas pessoas não vêm para o culto? Por quê? Porque as escamas estão aqui, a mente está fechada, está cauterizada. Não é porque nós não fazemos a obra, não é a forma como nós fazemos, mas é porque Deus está trabalhando em nossas vidas e também está fazendo com que muitas das vezes as pessoas possam colher aquilo que elas plantam. E o Senhor nos chama a lavar e nos purificar. E então esse é o contexto do povo que estava em trevas. E a gente vê aqui no capítulo 9, no versículo 1, que diz assim: entretanto não haverá escuridão para a que estava aflita em tempos passados. Ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além de Jordão. Existe as trevas, existe a escuridão, existem momentos difíceis, mas o Senhor tem uma promessa. Esse aqui é o interessante para nossas vidas. Existe aquele momento que muitas das vezes são consequência das nossas falhas, mas o Senhor sempre tem uma promessa, sempre tem uma saída para o seu povo. E o Senhor está mostrando: entretanto, não haverá escuridão para quem estava aflita. Quem é que estava aflita? A terra, o povo estava desolado. Eu preparei slide, acabei esquecendo o pendrive, né? Pesquisando assim coisas sobre uma terra desolada, uma terra abalada. E eu vi alguns no Oriente Médio, alguns prédios derrubados, né? Crianças chorando no meio dos escombros, né? E eu fico imaginando naquele tempo as pessoas que eram mortas à espada, sem piedade nenhuma, e que todos os seus bens eram levados. Mas esse tempo ruim, ele poderia ser mudado, iria mudar. Então Deus manda que Isaías dê esse recado para aquele povo, ou seja, traga esperança àqueles corações que estavam tristes, aqueles corações que estavam sem esperança, não conseguiam mais olhar para frente. Muitas das vezes nós estamos assim, com o coração pesado, angustiados, sem saber o que será o amanhã, dívidas, problemas de saúde. Mas o Senhor nos ensina que existe uma promessa para as nossas vidas, a promessa messiânica, a promessa de um Deus que viria para salvar o seu povo. E aqueles que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, como nós, podemos ter a certeza que Ele virá pela segunda vez e nos levará para morar com Ele. Nós temos um lugar preparado com o Pai e podemos nos alegrar nessa esperança. E aqui o povo tinha a certeza de que tudo era passagem. Nós estamos aqui apenas de passagem. Alguns vão viver 70, outros 90, mas é apenas um momento de passagem. Em tempos passados
ele humilhou a terra, Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro será glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Tudo vai passar, né? Existe alguma coisa melhor no futuro, e quem nos garante é a palavra de Deus. E no versículo 2, nós vamos entender que existe um cenário de trevas, existe um cenário de um povo que está sofrendo fora da sua pátria, existe um povo que está no exílio, um povo que está em submissão, comendo os farelos, o que resta. E no versículo 2 ele fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. A promessa de Deus sendo mostrada. Então o povo que estava sofrendo viu uma grande luz. E eu pergunto: quem é essa luz? Todos nós sabemos quem é essa luz. Não sabemos quem é essa luz? Quem pode falar aí para me ajudar? Jesus, né? Então ele estava prometendo que esse povo que andava em trevas teria a promessa de Jesus. Queridos, imagina um povo viver sobre o jugo, né? O jugo de outro reinado, longe da sua terra, sem esperança. É difícil caminhar, né? Sem saber o que você vai comer amanhã. Porque às vezes todos aqui trabalham, saem para trabalhar, ou vão atrás do seu alimento, sabem que precisam acordar cedo para ir em busca do pão, precisam acordar cedo para ir em busca do alimento para sua família. E aquele povo não sabia. Só existia uma promessa de que algo ia mudar, porque aquele povo que vivia sobre o reinado, aquele povo queria alguém que pudesse vir e pudesse ser aquela pessoa que fosse derrubar todos os exércitos, que fosse derrubar todos a espada. Mas o Senhor é paz, é amor, é luz. O Senhor ele vem para transformar as vidas, não para guerrear, né? E resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Ou seja, trevas era um lugar de morte, onde as pessoas iam definhando, sendo enterradas como indigentes. E hoje em dia, muitos de nós ainda estamos precisando da luz. Até mesmo aqueles que estão na igreja têm passado por momentos de ansiedade, de medo, de depressão, problemas mentais, né? Hoje mesmo a gente ficou sabendo de uma pessoa que veio a falecer nova ainda, né? Então a gente não tem idade para falecer. Às vezes a tecnologia está avançada, a medicina está avançada, mas os tratamentos às vezes não fazem efeito. Mas nós precisamos buscar no Senhor, que é a nossa luz, a resposta muitas das vezes para as dificuldades que nós estamos enfrentando, nossos medos e anseios. Tu multiplicar-te esse povo e lhe aumentar-te a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram as colheitas, e como exultam quando repartem o despojo. Então, a luz ela veio trazer alegria. Só a notícia da esperança trouxe aquele povo contentamento. Aquele povo estava na esperança de que as coisas iam mudar. É tipo quando a gente vai votar a cada 4 anos ou a cada eleição, na esperança de que algo iria acontecer diferente. E aquele povo estava alegre, querendo fazer essa colheita, essa alegria de se brindar, de se alegrar, de poder contemplar as maravilhas que Deus iria fazer através da sua luz, da sua justiça, através do amor que iria imperar. E existia essa promessa, e as pessoas acreditavam que essa esperança poderia acontecer em nossas vidas. E nós precisamos hoje continuar acreditando que o Senhor vai voltar, que nós precisamos fazer missões, precisamos fazer o trabalho acontecer.
para que a luz ela possa chegar aos corações, assim como a luz nos alcançou um dia. Nós precisamos fazer a diferença, ser luz onde nós estamos inseridos, no trabalho, na faculdade, na escola, dentro de um ônibus, num grupo de amigos. Precisamos ser luz, precisamos fazer a diferença na nossa comunidade. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. No dia de Midian, se a gente for buscar lá atrás, no livro de Juízes, capítulo 7 e 8, se os irmãos quiserem depois pesquisar, no capítulo 7 e 8 vai falar de Gideão. Gideão ia para a batalha com o povo midianita, e o midianita tinha um exército grande, e o Senhor falou para Gideão: vai só com esses 300, e ele foi com 300, e esses 300 receberam vaso, receberam óleo, receberam algumas orientações para enfrentar aquele povo, e 300 eles venceram a batalha. Aquele povo pequenininho, 300 pessoas para enfrentar mais de 100 mil do exército. Eles mesmos se mataram, eles ficaram tão atordoados, aflitos, e eles mesmos se mataram. Ou seja, é o Senhor que faz a ação de tudo aquilo que nós estamos preocupados. É o Senhor que traz a luz às nossas trevas, às nossas preocupações. É o Senhor que dá a solução. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição dele. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa saber administrar isso. Senhor, me dá força para que eu possa saber carregar esse fardo. Senhor, me dá entendimento para que eu tome a decisão correta. Muitas das vezes nós queremos resolver na força do nosso braço, daquilo que nós temos como conhecimento da vida. E esse é um dos maiores erros, porque a solução não vai ser aquela que vem do alto, mas quando nós pedimos do Senhor, com certeza as coisas vêm da melhor maneira possível. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda culpa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. O Senhor veio no povo que estava em trevas, Ele trouxe a luz e Ele libertou esse povo. Ele libertou aquele povo do sofrimento e tirou todas as vestes que eles estavam preparados para a guerra, para lutar, para matar outro, e jogou no fogo. Queimou todas as vestes encharcadas de sangue, serão destruídas pelo fogo. O Senhor não quer ver a gente duelando, brigando. O Senhor quer ver o povo dele, um povo sábio, um povo que acredita que Jesus veio, salvou, morreu na cruz por nossos pecados e nos dá a oportunidade de termos uma vida em santidade, uma vida equilibrada, uma vida madura, não uma vida de meninos levados por qualquer situação, mas que nós possamos ser sábios na tomada das nossas decisões. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está nas mãos do nosso Pai. Ele que governa, Ele que está à frente de tudo. E quantos nós podemos dizer: o Senhor está à frente da minha vida, Senhor, eu te entrego a minha vida, governa as minhas decisões, Pai, governa a minha mente, Senhor, governa a minha casa, governa o meu lar, Senhor, governa o meu futuro, Pai, governa o meu filho, Pai, governa o meu coração, para que deixe de brigar, para que eu venha viver em harmonia dentro da minha casa, para que eu tenha, Deus, eu possa ser uma referência.
O Senhor, Ele veio para governar. E nós vamos lá abrir Mateus capítulo 4, se a irmã Jomar puder projetar. Mateus capítulo 4, versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Que vai falar justamente aquilo que nós estamos tratando aqui em Isaías. Olha lá. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Olha só a palavra do Senhor, né? A promessa, ela é clara, ela não deixa dúvida em nossos corações. Será que é ou não é? Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Olha só, o reino chegou. Ele está afirmando aquilo que o profeta Isaías falou lá, que no versículo 6, o governo está sobre os seus ombros. Ele tinha convicção, ele tinha certeza do que ele veio fazer aqui na terra. Nós precisamos ter convicção, meu irmão. Qual é a nossa função aqui na terra, da nossa família, da nossa casa? E aprender com o Senhor, que governa os céus, que controla o vento, que livra as nossas vidas das tempestades, das ciladas do inimigo, nos livra da morte, que ele fala da sombra da morte, nos livra de situações que muitas das vezes nós achamos que é ruim, as coisas poderiam ter sido piores, poderia ter sido pior, né? Assim como essa pessoa aqui do lado, né? De repente poderia ter amarrado melhor a sua estrutura, né? E não amarrou, e de repente depois, se atingisse uma pessoa, ele poderia responder por isso, né? Ou a sua estrutura não está atendendo um padrão e poderia ter causado um acidente, né? Então a gente tem que realmente pedir que o Senhor, que controla o vento, que controla os raios, possa controlar a nossa vida, possa governar, porque foi para isso que ele veio. Da linhagem de Davi, da descendência de Davi, veio o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que governa, maravilhoso. E eu fiz questão de anotar o que seria maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, ou seja, sabedoria perfeita, direção segura. Quer um conselho? Converse com o mestre, que ele vai te dar a direção segura para a sua vida. Deus forte, poder para salvar. Não é apenas o mestre, é o próprio Deus. Então, quando nós clamamos a Cristo, nós estamos clamando ao próprio Deus. Pai da eternidade, que significa fonte da vida eterna, cuidado e proteção permanente, ou seja, você tem proteção 24 horas. Se nós estamos conectados com o Pai da eternidade, temos proteção 24 horas. Aqui na igreja nós temos alarme 24 horas. Isso faz com que a gente possa ficar mais tranquilo. Então, quando nós estamos protegidos 24 horas, nós podemos dormir melhor. E todos nós podemos ter essa certeza. A proteção permanente, a proteção eterna. Príncipe da paz, que quer dizer, estabelece paz com Deus e paz no coração do homem. Traz paz. Hoje o mundo está em busca de paz. Pessoas usando droga, pessoas bebendo, pessoas indo para festa, orgia, prostituição. Está em busca de satisfazer o seu coração e não encontra uma paz passageira que vai viciar muito mais
aquela pessoa que fez aquilo que não era a decisão correta. E o Senhor está nos dizendo que Ele tem a resposta para toda a nossa vida. Ele tem a proteção permanente e nos dá a paz que nós precisamos. Quantas pessoas têm dificuldade para dormir e precisam tomar remédios? O Senhor diz que Ele dá a paz. E essa paz que eu dou, ninguém tira, né? Precisamos buscar. Precisamos entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. Ontem eu estive lá na Ponta Negra, na caminhada evangelística, e a gente passando, está lá, Vila Noel, está lá. E eu sei que tem muita gente indo para lá tirar foto, lá na Vila Noel, na árvore de Natal, né? E quando as crianças veem o Papai Noel, todas elas correm, muitas das vezes os pais até incentivam. O verdadeiro sentido do Natal é o menino que nasceu. Não aquela história lá do desenho ou da peça que nós já fizemos aqui na igreja, daquela criancinha na manjedoura. Mas a criança que veio para governar, de ser o verdadeiro sentido do povo que estava perdido, do povo que estava em trevas, do povo que precisava ser regenerado, que precisava de uma esperança, que precisava ter uma certeza de uma vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido. Que nós possamos entender, possamos olhar para a palavra e praticá-la. No versículo 7, para concluirmos, diz assim: o seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Querido, o seu domínio aumentará. Como é que pode, se o Senhor já subiu? Como é que vai aumentar o seu governo? Através de nós. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo de 6 a 8, Atos 1. Atos capítulo 1, versículo de 6 a 8, ele diz assim: e os que se haviam reunido perguntaram: Senhor, é este o tempo de restaurar o reino para Israel? Ele lhe respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebeis poder quando o Espírito descer sobre vós. Então, a partir daquele momento que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu, ele diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós somos encarregados, querido. O Senhor cumpriu a promessa dele de mandar o Filho, e nós somos encarregados de continuar esse governo, para que o domínio do Senhor aumente, para que haja paz na nossa comunidade, no nosso bairro, para que o reino de Davi seja instaurado. Aquele governo que Deus tinha prometido, mas que os homens falharam, e Deus não quer que isso aconteça mais. Então por isso Ele mandou o seu Filho, para que não houvesse falha, para que realmente pudéssemos estar certos de que o governo do Senhor é estabelecido, e nós somos filhos desse governador, desse rei. E a partir do momento que nós levantamos as mãos, nós estamos firmados e devemos viver em retidão e em justiça por toda a vida, por todos os momentos que nós vivemos aqui na terra. E nós não venhamos a ser rejeitados como o povo foi, porque estava em rebeldia, estava doente espiritualmente, não queria obedecer, não queria comer o melhor dessa terra. Era promessa. Apesar de nós sermos cidadãos dos céus, mas existia uma promessa para aquele povo, que ele poderia comer coisas que satisfazessem o corpo deles, mas desde que a adoração deles fosse sincera, verdadeira, centrada em Cristo, e nós possamos agradecer todos os dias, porque Deus enviou o seu Filho para nos tirar das trevas, para a sua maravilhosa luz.
e que essa luz possa nos inundar, possa transbordar e possamos chegar a iluminar vidas. Que essa luz que não se apaga possa vir dentro dos nossos corações através do Espírito Santo, que é o Consolador. E só concluindo, anotei aqui o Evangelho é a luz que tira o homem da escuridão. Ele nos dá força para a nossa caminhada. É o Deus forte, o príncipe da paz. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, a esperança para a humanidade. Não uma festa qualquer, mas uma festa cristã, um presente de Deus para os homens. Que possamos ser gratos a Deus por esse presente maravilhoso, porque o Senhor cumpriu a sua promessa, nos enviou o seu Filho Jesus, e nós devemos ser gratos a Ele todos os dias, porque nós podemos sonhar com a Nova Jerusalém. Amém? Não deu 2 horas não, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pelas tuas promessas que se cumprem em nossas vidas. Muito obrigado por enviar o teu Filho Jesus para nos tirar das trevas para a tua maravilhosa luz, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, tira do nosso coração a rebeldia, Deus, nos dá um coração obediente, um coração quebrantado, Senhor. Um coração que busca a esperança, que busca o renovo, Senhor, que entende a tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendendo que nós somos luz, que nós precisamos irradiar, Senhor, por essas comunidades, ó Deus, nos prédios onde nós vivemos, ó Deus, nos apartamentos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, levar esse amor, o amor que cura, que salva, ó Deus, que limpa as nossas vidas, que nos purifica de todo pecado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida, muito obrigado pela chuva, pela proteção, nos leve em paz aos nossos lares, nos dá uma semana, Deus, abençoada. E eu que ainda vou trabalhar, que o Senhor abençoe, ó Deus, o meu trabalho, que tudo ocorra bem. Dê um sono de tranquilidade para os irmãos, um sono reparador, Senhor, que todos possam renovar as suas energias, ó Deus. Todos aqueles que tiveram pela manhã, ó Deus, que provaram da ceia, Senhor, que puderam renovar os seus votos contigo, Senhor. Não deixe o ano acabar sem que nós venhamos a renovar, Deus, os nossos votos, que possamos colocar, Deus, o Senhor à frente como nosso governador, Senhor. Que nós, como súditos, ó Deus, como filhos, nós possamos, ó Deus, entender os teus planos para as nossas vidas, ó Deus. Sei que nós somos falhos, ó Deus, mas continua no controle, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, ó Deus. Mesmo que nós, ó Deus, estejamos, ó Deus, muitas das vezes querendo falhar, Senhor, nos anima, ó Deus. Abastece o nosso tanque, ó Deus, nos enche para que nós possamos caminhar na tua presença, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.